quadro Evangelho Comentado, hoje nós vamos dar sequência ao capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz como título Não se pode servir a Deus e a Mamão. E hoje, juntamente com Daniel, nós vamos falar a respeito da desigualdade das riquezas, Daniel. Daniel, por que todos não têm uma riqueza igual? Nem poderia deixar de ser assim, porque todos nós somos espíritos individuais. Nós somos individualidades espirituais. Portanto, ainda que estejamos bem próximo da média dos espíritos que gravitam na psicosfera do planeta Terra, mas temos conquistas diferentes. Então, se algum traz para a existência presente ou no seu acervo espiritual habilidades no campo da arte, por exemplo, o outro pode não ter e ser um analfabeto, como é o meu caso. Eu não conheço uma nota musical, não tenho nenhuma habilidade para esse campo, né? Mas a gente traz tendências para outros campos, né? Além do que, o Senhor da vida, né, o Senhor da vinha, dá as ferramentas que são próprias para que o trabalho na sua vinha seja desenvolvido por conta das necessidades. Se é necessário capinar o solo, entregará a enxada para a criatura. Se é necessário arar, entregará o arado. Se é necessário depositar a semente, dará a semente. Então, a diversidade dos dons, como nos apresenta Paulo, é a mais ampla possível. Mas, arremata, um só é o Espírito. Ou seja, o Espírito que anima as criaturas é único, não só do ponto de vista da individualidade espiritual. Preciso me fazer compreender. Somos espíritos individuais. Eu sou um espírito, você é um outro espírito. Mas o espírito que anima a criação é único, sob o ponto de vista de que todos se conduzirão fatalmente para um processo de aperfeiçoamento. Mas as habilidades são aquelas que a criatura tem a condição, pelas suas conquistas, pelo seu esforço, de desenvolver. Então é assim. Nós estamos como se fosse num grande campo onde cada um tem uma parcela de atividade. Nenhum ainda no planeta Terra domina todas as condições do campo. Só um domina, Jesus. Ele é o Senhor da vinha. Manda para cá os seus trabalhadores. Por isso que a gente recebe cotas, né? As que já conquistamos, a gente tem capacidade de desenvolvê-las, ampliá-las. E provavelmente outras que ainda não, a gente vai tendo oportunidade pelo contato natural. Por isso que o rico é colocado renteando com o necessitado. O inteligente com o idiota. Né? Com aquele de condição mediana, com as diversas faixas, para que a gente troque. Por isso que a lei de sociedade faz com que a gente se permeie, né, destes conhecimentos, dos ensinamentos, das possibilidades de estabelecer conexões com outras criaturas. As televisões estão anunciando esse movimento extraordinário que está acontecendo da Síria em particular, a saída do povo, de grande massa do povo sírio, caminhando para os países da Europa, do leste europeu ali de maneira geral. Né? Esse é um movimento de ordem espiritual. Né? É um movimento de ordem moral, que se inicia a partir exatamente de uma condição de um país, mas que tangencia para outras tantas milhares de criaturas. Né? O que é isso? É o movimento que as criaturas vão fazendo para exatamente fazer com que haja
miscigenação de valores, de raças, de culturas, da economia. As pessoas não entendem esse processo. Os comandantes dos povos não estão entendendo esta leitura. E eu não estou aqui também com a pretensão de querer ensinar. Mas a gente precisa olhar, né, sob o ponto de vista espiritual, esses movimentos. Né? Então, são cotas para que nós entendamos que somos seres universais. O que tem mais apoia o que tem menos. Não é submetê-lo, é apoiá-lo. Porque amanhã, logo ali, amanhã, podemos ter que retornar para desfazer o mal que possamos ter feito pela presunção de termos sido melhores do que os outros. Então, o movimento espiritual, ele tem um efeito educativo. A proposta de Jesus é esta, de fazer com que as criaturas se constituam exatamente na formação da chamada grande família universal. Este é o sentido profundo da proposta de Jesus através do seu evangelho. Agora, né, Daniel, não podemos esquecer também de que no nosso nível de consciência ainda e cultural até da humanidade, nós temos os olhos voltados ainda para o poder da matéria. Sem dúvida. Né? Então, quando analisamos todas as situações, nós colocamos ali a força da matéria. Né? É natural. Então, dentro do foco que você bem colocou, se nós pegássemos hoje toda a riqueza que se faz no planeta, e fizéssemos uma média para todos os 7 bilhões de humanos aqui reencarnados, o que aconteceria? Daqui a breve tempo, ela estará concentrada de novo em poucas mãos. Né? Porque as pessoas têm habilidades. Né? É natural que isso aconteça. E outra coisa, nós não podemos entender que somente a riqueza de ordem material irá minorar a pobreza das criaturas. Há criaturas que são muito ricas, abastadas materialmente e são paupérrimas moralmente, emocionalmente. São perturbadas de toda a ordem. E há pessoas que são muito pobres materialmente e que são extraordinariamente ricas, sob o ponto de vista moral, sob o ponto de vista de ordem psicológica, sob o ponto de vista de ordem espiritual. Então, a solução para os problemas da pobreza material não é necessariamente distribuir igualitariamente a riqueza. Né? Muito embora há um princípio de ordem espiritual, estampado pela doutrina espírita, que a sociedade bem constituída, bem edificada, ela é aquela que é capaz de cuidar das necessidades básicas, dos elementos que nelas estão inseridos. Né? Esse é um contexto, um princípio de ordem espiritual que um dia o planeta Terra conhecerá, né? E vivenciará. Né? Mas ainda estamos no campo da necessidade mesmo de haver esses bolsões, né? Porque os pobres de hoje, não estou dizendo aqui que mas podem ter sido os ricos de ontem. Estão experimentando a pobreza extrema para, quem sabe, logo ali, valorizar a riqueza que poderão estar nas suas mãos. Então, o mecanismo educativo da lei divina, através do fenômeno da lei divina chamada reencarnação, é que vai estabelecendo essas diferenciações, para que um dia encontremos o equilíbrio, o caminho do meio, conforme nos propõe o príncipe Siddhartha Gautama, como nos propõe Jesus. Façais aos outros o que quereris que se vos fizesse. Né? Né? Mas, Daniel, ainda rematando, né? Enquanto ainda estiver o egoísmo comandando nossos corações, nossas vidas, ainda vai se haver essa diferenciação muito grande. É natural. Né? Quanto mais nós nos envolvermos no nosso espiritualmente, nós vamos deixando o egoísmo de lado e olhando a necessidade
É natural. do nosso semelhante. É o processo natural de Natural. evolução. E É o processo da salvação. Da salvação, que falamos né? outrora. E é o chamamento de Jesus para todos nós, né? E o Espiritismo, palavras simples, volta já já. Olá, amigos. Uma grande alegria estarmos juntos. Obrigado pela sua audiência, por estar conosco neste programa. Que Deus nos abençoe a todos nós. Havíamos comentado no programa anterior que teceríamos alguns comentários sobre as passagens, as parábolas em que Jesus nos convida ao reino de Deus. Então, nós vamos usar hoje uma parábola para conversarmos sobre ela. Jesus, no capítulo 13, mais específico, como havíamos comentado no programa anterior, de Mateus, nós vamos encontrar 6 parábolas. Claro que temos outras tantas citações e nos outros evangelhos temos mais disperso, que os outros evangelistas também comentaram, mas neste evangelho de Mateus, ele juntou neste capítulo 13 essas 6 parábolas. Tem uma das parábolas que diz assim: o reino do céu é semelhante a um homem que pegou uma boa semente e lançou a seu campo. Mas dormindo o homem, veio o seu inimigo e semeou também o joio. Quando aquele senhor então percebeu, havia o trigo e o joio. Então os seus servidores chegaram para ele e perguntaram: Senhor, queres que nós tiremos o joio de em meio ao trigo? E o dono da terra, o Senhor, disse: não, porque esperai que o joio e o trigo cresçam, a fim de que não se colha também o trigo quando a tentativa de se tirar o joio. Primeiro esclarecimento que a gente dá, que é bastante interessante essa fala do Cristo. O joio e o trigo são 2 sementes que o joio é uma erva daninha que acaba vindo em meio às sementes boas que vão produzir o pão, né? Vão produzir o trigo em si. A gente diz o pão no sentido geral, que é algo do alimento do corpo, né? E no sentido espiritual, o alimento do espírito. No entanto, se nós procurarmos conhecer, o joio e o trigo são 2 plantas que é difícil até do agricultor, do homem do campo, separá-las. Então, por isso que nessa situação, o Senhor das terras pede aos servidores que não apanhem, que deixem crescer. Mas existe um simbolismo aí. Quando Jesus coloca a boa semente, é semelhante, nós precisamos fazer uma noção que o que se assemelha, o que se compara, é o que mais ou menos é parecido, semelhante. Então, o reino dos céus é semelhante a um homem do campo que joga a boa semente por sobre o campo. Mas veja, Jesus também coloca aí que esta semente, pelo dormir do homem, né, daquele que lançou a semente, veio o inimigo, então também semeou o joio. Veja, há aí uma metáfora de entendimento. O que nós precisamos compreender? Nós precisamos compreender que este joio, este mal que advém da nossa intimidade, essas coisas que são perniciosas, nossos vícios, nossas paixões, que nós aqui queremos também esclarecer que paixões no sentido espiritual, que a doutrina espírita nos explica, é natural do homem ter, por exemplo, a vontade de conquistar tais coisas, né? O que se torna pernicioso é o que acresce essa paixão e torna-se em desequilíbrio, portanto, se torna ruim, né? Então aí nós temos o crescimento da boa semente, mas o crescimento também da semente em que virá trazer ao campo um grande prejuízo com as sementes do joio. Então Jesus faz essa comparação, que existe em nós o bem e existem em nós os equívocos, o próprio mal, que não advém necessariamente do outro, mas de nós mesmos. Um trabalho que nós temos que fazer. Então, parece-nos até
dentro da reflexão, que nós vamos crescendo como criaturas humanas e quando chega um momento do amadurecimento, que começamos a perceber a vida, nós começamos a discernir sobre o bem e sobre o mal, né? E aí, então, nós começamos a querer separar, ou seja, nós precisamos ceifar esse joio do meio do trigo a fim de colher a boa semente. Veja, então Jesus coloca esta passagem no âmbito sempre espiritual, o que na maioria das vezes nós tomamos sempre no âmbito material. E aí fica difícil de nós compreendermos as lições que o mestre procura nos ensinar. Então ele está demonstrando que isso vem da natureza humana, por nós desconhecermos as razões que nós tomamos as nossas decisões, ou por desconhecermos aonde vai desaguar uma escolha nossa e que nós equivocadamente, por egoísmo ou por orgulho, nós escolhemos sempre ao nosso favor, cresce também aí o mal que advém da nossa intimidade. Então cresce o trigo e cresce o joio. Mas ao sinal daquele que é o momento da ceifa, porque Jesus mesmo fala, Deus ceifa onde não plantou, ou seja, o mal não foi Deus que colocou em nós, nem sobre a terra, ou aquilo que nós interpretamos como mal. O mal é produzido pela nossa ignorância, pelas nossas paixões, pelo nosso desequilíbrio, pelo nosso orgulho. Então, o mal é produzido por nós. Este é o joio que deverá ser ceifado, assim como está dito por Jesus, aí buscando outras passagens em que ele diz que Deus ceifa aonde não plantou. Então, nós vamos ter que buscar trabalhar, né? É como se nós precisássemos desse tempo de amadurecimento, como se nós precisássemos desta observação, desse amadurecimento, a fim de ceifar o mal que existe em nós mesmos. Aí é que está a grande questão. Às vezes a gente fica no âmbito da compreensão, mas não entra com as mãos, a charrua, como Jesus bem coloca, para arar a terra inculta da nossa alma, da nossa intimidade e do nosso coração. Esse é um trabalho que não vai vir por milagres do céu para nós. Por isso, Emmanuel coloca, não existirá nada miraculoso para que o reino de Deus se estabeleça, mas sim o trabalho da nossa intimidade, a fim de que, chegado o momento, observado o mal que existe em nós, o trabalho da ceifa nos cabe, o jejum das nossas paixões nos cabe. E aí, no decurso da nossa conversa, estaremos aqui trazendo no dia a dia o que poderemos fazer. Como é que os espíritos bondosos falam para nós, como que nós poderemos trabalhar e enxergar em nós aquilo que precisa ser mudado. Enquanto nós não trabalharmos isso não se estabelecerá no âmbito da nossa intimidade uma paz, né? Nós não estaremos consolados, conformados, né? Nós não estaremos bem, digamos assim, e teremos muitas coisas a ser trabalhadas. E aí advém várias coisas, né? A lei de causa e efeito nos traz doenças, desequilíbrios, doenças mentais, doenças que nós vamos estar forjando na nossa própria vivência, do corpo físico, outros transtornos, em que o grande momento, as dificuldades, é que nos ensinarão a enxergar onde está o nosso mal e aonde está o nosso trigo, o joio e o trigo. Pedimos aos amigos que continuem assistindo o nosso programa, agradecemos, lembramos que agora temos também no YouTube, que todos podem consultar assim que desejar. Agradecemos a sua presença conosco. Muita paz a todos.
Olá, amigo telespectador. No quadro de hoje, no entorno da mediunidade, eu dou sequência ao assunto sobre a obsessão. Relembrando, Kardec define a obsessão na obra Gênesis. Ele tem várias definições, mas essa da Gênesis, que é uma parte final da sua obra, né? Ele coloca assim: chama-se obsessão a ação persistente que o espírito mau exerce sobre o indivíduo. Então está entendido que se trata da ação do espírito mal intencionado, portanto de um espírito inferior. Só está sujeito à influência aquele que é médium. Com o princípio, todos nós somos médios em um grau mínimo, todos estamos sujeitos a um momento qualquer de nossa existência a processos obsessivos, de maior ou de menor intensidade. No quadro anterior, eu comentei sobre a obsessão simples e sobre a obsessão por fascinação, né? Hoje eu quero falar com vocês, fazer uma reflexão sobre as possíveis causas de um processo obsessivo da obsessão. Parece ser mais evidente que a obsessão ela é uma ação de vingança. Nem sempre é, mas parece uma ação de vingança. Os romances espíritas, em todos os tempos, trazem relatos de casos de obsessão por vingança com motivos diferentes que transcendem o tempo. Várias vidas, às vezes de uma vida de outra vida, assim, de uma sequência incrível, porque não existe ali uma capacidade, ou não existiu então, uma capacidade de resolução, de perdão, de entendimento, de ressignificação, seja o que for. Nas reuniões mediúnicas também aparecem muitos casos de obsessão em muitas comunicações. Não são todas as comunicações, naturalmente, de processo obsessivo, mas em muitos aparece, tanto é que muitos centros espíritas mantêm uma atividade especializada em tratamento de casos de obsessão. Quais são os exemplos possíveis de causas que eu quero refletir com vocês? Alguém que se sente injustiçado, né? Porque foi passado para trás por um sócio, por um parente, por um outro qualquer, em questões que envolvem fortuna, a matéria em si, né? A violência com possibilidade de morte por disputa de heranças, a gente vê muitos desses casos, né? Questões relacionadas à sucessão de cargos, de poder, em empresas familiares ou não e na política, que deixa mágoa, deixa ressentimento, né? Situações de traição conjugal, também de traição de um amigo conhecido, né? Próximo ou parente, que rouba o noivo, rouba a noiva, rouba o cônjuge, assim por diante. Situações ligadas à violência, né? À tortura de alguém, ou de um grupo que tira vidas de entes queridos, da família, de amigos. Situações mais graves da violência sexual sofrida pelo indivíduo por entes queridos, até menores, que deixam essa revolta profunda no ser humano. Então há um conjunto de motivações que levam a muitos a não perdoar e a buscar a justiça com as próprias mãos. Mas tem um caso que depois eu vou comentar, né, de obsessão que não é um processo ligado ao passado nem à vingança. Muitas vezes, diante de uma injustiça qualquer, sentimos como se o nosso sangue fervesse e queremos partir para o revanche imediato. Isso já aconteceu com você, caro amigo telespectador? Por que muitos de nós não consumamos o ato da revanche, né, da justiça? Não somos justiceiros. Porque na hora H, uma luz nos mostra que somos cristãos e que precisamos reagir de outra forma, usar os meios legais e, quando se trata de valor moral, relevar e perdoar. Então a pergunta mais básica é: por que tantos não conseguem relevar e muito menos ainda perdoar? Qual é a resposta que você teria, caro amigo telespectador? Pense uns segundos. Aqui o tempo é importante, então é poucos segundos. Se nós não conseguimos relevar, ressignificar e perdoar, somos sérios candidatos a obsessores também, nesta ou em próximas vidas. Pense sobre isso. Como assim? Se não perdoarmos, é porque mantemos mágoa, ressentimento, ódio, raiva, desejo, já repeti, né? Desejo de vingança. Então nós não estamos resolvidos com uma questão, se não somos capazes de perdoar. Lembra-se quando João pergunta, né, a Jesus quantas vezes deveria perdoar? Até 7 vezes? Ele diz, não,
70 vezes 7 vezes, que é um número muito grande, significa, nessa conta, quase 690, é perdoar sempre. Então, você tem que perdoar. Depois você vai entender por quê. Toda vez, então, que nós não perdoamos, estamos com esse negócio atravessado na garganta, né? E cruzamos com o desafeto, ou um pensamento sobre ele chega a nós através de uma lembrança ou de alguém, sentimos raiva e ódio que nos invade a mente. Isso traz desequilíbrio, mal-estar e transferimos ao outro a responsabilidade pelo nosso desconforto. É fácil, você transfere, né? Terceiriza para o outro o mal-estar que você está sentindo, dizendo que você está assim por causa dele. Muitas vezes, nesses momentos, mentalmente nós articulamos um pensamento de revanche. Ele ainda me paga. Rogamos praga e mesmo planejamos algo que nos dê satisfação para ver o desafeto em apuros e em sofrimento, porque daí nos trará satisfação. Porém, a gente muitas vezes é hipócrita e achamos que somos bons cristãos. Mas já estamos ressentidos. E daí o que nós fazemos? Delegamos ao Criador a revanche, pois não queremos parecer maliciosos ou maldosos. E o que vem no nosso pensamento? A famosa frase, né? A justiça divina tarda, mas não falha. Quando você fala isso com aquela ênfase, é porque você está com o negócio atravessado aqui. Você não se liberou daquilo. Então, com isso, agindo assim, nós estamos mantendo a nossa trajetória de candidatos ao obsessor. Tem sentido isso para você, do que eu estou dizendo, amigo telespectador? Tem algum sentido? Então, olhar as motivações de um obsessor que está atrapalhando a caminhada é olhar para dentro de si mesmo e ver quanto se é parecido com ele. Caso contrário, não se estaria sujeito à ação obsessiva. Há outras causas de obsessão relacionadas à inveja, ao ciúme, e necessariamente não tem a ver com vingança. Há também ações obsessivas terceirizadas, ou seja, quem está obsidiando é um terceiro motivado por graça ou por medo. Alguém, o real obsessor, pode ter terceirizado para espíritos trevosos, agirem mediante algum pagamento que tenha sentido para a esfera espiritual inferior. Tem que ser um pagamento, uma promessa, um compromisso que dê significado para alguém que faça essa atuação no campo do mal. Não se diz por aí, aquele cara tem pacto com o diabo, né? Os terceiros são um meio. A causa está no mandatário e é preciso compreender por que motivos este ou aquele encomendou o trabalho para prejudicar esta ou aquela pessoa. Então, caro amigo telespectador, se você tem ressentimentos, reflita. Será que não é melhor nós curarmos a mágoa que está atravessando a nossa garganta, o nosso coração com perdão? Porque aquele indivíduo que é capaz de perdoar, ele dorme tranquilo. Porque nada mais vem à sua cabeça com sentimento de vingança, com raiva, mesmo que ele tente esconder isso, mas no fundo ele sabe exatamente o que está acontecendo com ele. E daí terá sentido, se nós formos perdoar, aquela frase quando nós oramos ao Pai e diz assim: Pai, perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Caso contrário, não tem sentido a gente fazer essa oração. Pense sobre isso, né? Recomendo aos amigos que fiquem ligados no programa todas as semanas, porque é uma escolha televisiva de qualidade para o seu precioso tempo. Tchau! Olá, amigos. Este é o quadro A Vida em Pauta. Você, por acaso, já parou para observar a sua volta? Para observar a obra maravilhosa da natureza? Não estou falando aqui da parte produzida pelo homem. Também esta, mas não, neste momento, não estamos pensando nesta beleza que chamamos natureza. Tudo é maravilhoso. Se você observar os detalhes, observar as flores, observar o pôr do sol, o nascer do sol, olhar para um céu estrelado, você verá uma beleza infinita, inatingível quase na sua profundidade,
Muitas vezes paro para observar, fotografar as flores, fotografar alguma imagem, alguma beleza que encontramos, diferente e frequentemente encontramos no céu, seja um pôr do sol, um alvorecer, uma formação de nuvens, a mistura e a combinação da beleza dos raios solares com as nuvens, a beleza da natureza viva e assim por diante. Observarmos estas questões é fundamental para que a gente busque refletir um pouquinho mais e perguntar-se, você já se perguntou? Como a natureza chegou a tal ponto de beleza e harmonia? E não só nas flores, em todos os sentidos, em tudo o que observamos, encontramos um encadeamento de beleza, de harmonia, de funcionalidade as mais variadas, em absolutamente tudo. Há um progresso continuado desde o mineral, desde a parte material, inerte, até o homem. Passando do mineral, passando pelo vegetal, aonde já encontramos o princípio vital. Depois deste mineral, passando pelo animal, aonde já encontramos o princípio inteligente. Chegando no homem, aonde encontramos uma evolução na parte física, na parte vital, mas também encontramos uma evolução na inteligência, que a cada fase da vida vai aperfeiçoando-se. Se você olhar para trás, a humanidade de alguns milhares de anos atrás, o ser humano, ele era rústico, grosseiro, o próprio organismo. Hoje você encontra um estado de beleza na parte física, mas também uma busca pela beleza interior, os valores do coração e assim por diante. Portanto, tudo no universo encadeia-se, há um encadeamento, seja na parte material, seja na parte espiritual, do princípio espiritual. Isto chamamos de aperfeiçoamento, de progresso. Desde muito tempo, desde os primórdios da humanidade, se nós analisarmos, e Darwin capturou isso muito bem quando analisou a evolução das espécies, mas esta é apenas uma parcela do progresso a que estamos sujeitos e a que percebemos no universo, a evolução das espécies. Porém, há muito mais. E também devemos de nos perguntar aonde chegaremos nesse progresso. Como estará tudo isso daqui a 2, 3 mil anos? Alguns acham que o mundo vai acabar. Eu fico surpreso de cristão acreditar que o mundo vai acabar. Porque se somos cristãos, temos que pensar em Jesus. E Jesus asseverou, bem-aventurados os misericordiosos, porque herdarão a terra. Se ela vai acabar, vamos herdar o quê? Há um contrassenso no cristão acreditando em fim de mundo. Vai acabar uma fase e entramos em outras fases. Ou você é daqueles que acha ou entende que este progresso, esta evolução, deu-se por acaso. Não há leis por trás disso tudo. Todo o progresso, tudo por trás do que ocorre no universo, mas conhecemos mais a nossa Terra, aqui neste mundo, tudo o que ocorre está sujeito a leis muito bem definidas. E o acaso criaria leis tão perfeitas? É porque nós não paramos para pensar de onde saíram estas leis, de onde saiu todo este progresso. Aí temos que pensar e utilizar a razão. A humanidade, a partir do século XVIII, principalmente, entrou na era da razão, dos grandes pensadores, dos grandes questionamentos, buscando compreender tudo com mais profundidade. E muitos ainda ficam a achar e entender que tudo deu-se por acaso. Eu costumo até dizer, às vezes, que este acaso é extremamente inteligente. São leis de altíssima complexidade que surgiram por acaso. É preciso usar a razão. Estamos na era da razão, aprofundar a nossa compreensão e buscar o entendimento mais profundo, repensar o nosso entendimento das coisas, não aceitarmos cegamente. Por não aceitar cegamente, algumas pessoas não aceitarem cegamente o que vinha à sua volta, buscando compreender a vida e o mundo com mais profundidade, buscar novos patamares, é que nós tivemos o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e do conhecimento humano em diversas áreas. Mas é preciso sair do nosso conformismo. O acaso não poderia produzir leis tão complexas, um encadeamento de progresso tão perfeito, com a sequência impressionante. À medida que nós vamos evoluindo no entendimento daquilo que está à nossa volta, nós percebemos
a sequência e o encadeamento deste progresso em duas áreas, a material e a espiritual. Portanto, é preciso que saiamos do nosso conforto, do nosso achismo e procuremos entender um pouquinho melhor estas questões, aprofundando as questões da vida, buscando um pouquinho mais de respostas. Quando ficamos no conforto e achando que somos donos da razão, que já entendemos tudo, não há progresso. Tudo está sujeito ao progresso na obra imensa do universo. Portanto, encontramos por trás destas leis o Criador. É preciso, então, sair deste conformismo, desta acomodação, para chegarmos ao entendimento e buscarmos o uso da inteligência para entender a inteligência que está por trás disso. Esta inteligência por trás desse progresso todo é o que damos nome de Deus. Deus, o Criador de tudo, o que iniciou tudo. A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, resposta dos Espíritos, Allan Kardec, em a primeira pergunta de O Livro dos Espíritos. Então é preciso que nós, para nos aproximarmos do Criador e da própria compreensão da obra, é preciso que nos aproximemos de Deus, usando e buscando em nós a própria razão para isto. Por isso, Allan Kardec nos convida em Evangelho segundo o Espiritismo a buscarmos a razão de forma mais profunda, inclusive que a nossa fé seja abastecida pela nossa razão. Fé abastecida pela razão é usar a inteligência para compreender o progresso e tudo o que está na obra divina. Fé pela razão é encontrarmos Deus na observação da obra, propõem os Espíritos. Em outra linguagem, é bem verdade, mas através da obra encontramos o autor. Em resposta à pergunta número 4 do Livro dos Espíritos, utilizando outra linguagem, mas no sentido geral é isso que os Espíritos estão nos dizendo. Encontrar o Criador através da obra, da maravilhosa obra. Por isso precisamos observar mais o que está à nossa volta e encontrar as respostas daquilo que encadeou ou desencadeou todo este progresso em todas as áreas e ao qual nós, seres humanos, estamos sujeitos. Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é, propõe Jesus, está nos convidando a caminharmos na direção da perfeição, na direção do nosso progresso. O único determinismo que encontramos para o ser humano na obra divina é o determinismo que todos chegaremos à perfeição. Até parece, vou dar uma boa notícia para aqueles que não sabem, todos nós um dia seremos anjos, nenhuma das minhas ovelhas se perderá de Jesus. Portanto, devemos buscar utilizar a nossa inteligência para irmos atrás de entender a compreensão de tudo que está à nossa volta e o porquê da vida. E sobre o ser humano, sobre o espírito, sobre o ser pensante, se você quiser aprofundar quem somos, de onde viemos, para onde vamos, quais são os nossos destinos, estude Allan Kardec e encontre estas respostas. Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples. Olá, esse é o quadro Espírito Jovem. Vejamos o que é a grandeza da vida. Para quem gosta e acompanha os noticiários sobre a astronomia, não a astrologia, a astronomia, essa ciência dos astros, das estrelas, do universo, nós vamos percebendo que há 20 anos atrás, 30 anos atrás, havia uma expectativa da ciência, uma busca quase incessante, provocativa, de mandar objetos ao espaço que pudessem captar imagens a fim de descobrirmos a essência da vida em outros planetas ou em outras luas que orbitam outros grandes planetas. Assim, pois, se achássemos água em algum desses locais, saberíamos que a vida no universo não é uma exclusividade do nosso planeta. Portanto, esta visão da ciência, caso descoberta, abriria uma nova fonte para a própria filosofia de questionar quem somos nós, já que nós não somos os únicos do universo. E assim as pessoas tenderiam a se preocupar, no bom sentido, a ocupar-se com um novo olhar, um novo pensamento, sabendo que a vida é muito mais abrangente e se manifesta de muitas outras formas. E não somente, ou exclusivamente, uma raça específica do reino animal, que somos nós, que saímos de um eixo do reino animal e obtivemos, por algum motivo que não sabemos como, a capacidade do
raciocínio, da inteligência mais ampliada do que nos animais. E essa capacidade de inteligência nos dá uma condição diferente dos animais de que nós evoluímos. A ciência, por enquanto, atesta a vida como sendo uma vida, uma encarnação do nosso nascimento ou da nossa concepção até a nossa morte. Não sabemos o que há depois, a ciência não fala que não existe. Ela não atesta porque não conhece ainda se há ou não. Ainda não encontrou mecanismos de fazer essa verificação. E a própria ciência também não afirma categoricamente o que haveria ou se havia antes algum princípio de consciência. O que há entre os novos cientistas são conceitos muito interessantes. Primeiro, da própria consciência. Se a consciência é alguma coisa e nada em a natureza se extingue por totalmente, tudo se transforma, é uma lei da física, a própria consciência não deixaria de existir. Uma veia da ciência que estuda as experiências de quase morte acabam catalogando inúmeros casos maravilhosos de pessoas que estavam aparentemente ou clinicamente mortas, mas depois de algum processo de coma intenso voltam no tempo que for e relatam tudo o que via desse período. Uma consciência ampliada, diz os cientistas, né? Eles viam o que acontecia em salas anexas ao quarto da UTI, onde ele se encontrava, e assim por diante. Descrevia a roupa de médicos, de enfermeiros, detalhes, né? Diversos cientistas fizeram experimentos específicos, né? Para verificar se havia naquele momento, se a consciência continuava viva e ativa enquanto o corpo ali dormia inerte. E é evidentemente que a ciência caminha para descobrir que há sim uma vida ativa nesse campo que hoje chamamos de consciência. E no Evangelho, uma frase de Jesus é para nós um princípio filosófico e para o espírita, os espiritualistas, que acreditamos que a vida está presente em todo o universo e não somos nós exclusividade do universo aqui na Terra. A frase de Jesus é: há muitas moradas na casa de meu Pai. Moradas. A Terra é uma morada, né? É um local da nossa moradia, da nossa sociedade e as suas frações, que são os povos, né? Que são os biotipos, com as suas linguagens, usos e costumes. Somos uma morada das múltiplas, milhares ou infinitas moradas na casa de meu Pai. O conceito de vida vem se abrangendo, evidentemente. Se encontrássemos água em algum local fora da Terra, saberíamos que há grande chance de haver vida. E qual o tipo de vida? O ser humano fica elucubrando, imaginando isso nos filmes de Hollywood, que ETs, né, bastante inteligentes e avançados tecnologicamente, vêm para dominar e fazer o mal. Por mais interessante que possam ser os filmes, isso não está de acordo com a razão, né? Porque quanto mais inteligentes são uma raça, mais bom uso ela faz da inteligência para a própria sobrevivência. Então, quanto mais intelectíveis e inteligentes nós formos, melhor moralmente nós seremos, menos preconceituosos, abraçaremos as demais raças que eventualmente sejam inferiores a nós, e nunca para dominar ou matar, enfim, como se passa nos filmes. É uma questão um pouco de lógica. Frase de um cientista que deu nome a um grande telescópio chamado Hubble, o Sr. Edwin Powell Hubble. Nos permite uma leitura. Da nossa casa na Terra, nós olhamos para as grandes distâncias e esforçamos para imaginar em que tipo de mundo nós nascemos. A busca irá continuar. O desejo é mais antigo que a história. Ele não estará satisfeito e não será reprimido. Os cientistas buscam desde há muito tempo, pois que matematicamente, estatisticamente, são 100 bilhões de galáxias, cada qual com 100 bilhões de estrelas. Matematicamente, dizem os cientistas, e já publicado isso em revistas científicas, é uma questão de haver grandes chances probabilísticas de haver vida em muitos outros locais do que não a Terra tão somente. Vejamos o que dizem os espíritos, respondendo às questões de Allan Kardec sobre este tema. Isso já há mais de 150 anos atrás, né? Para vermos o quão estamos tentando atualizar o conhecimento humano e hoje em dia a ciência está para e passo, chegando mais próximo, já que toda semana podemos ler em qualquer mídia
que a ciência descobre grandes fontes de água em luas próximas ao nosso planeta, em planetas próximos ao nosso, no próprio sistema da Via Láctea onde nós estamos. Numa única galáxia, das 100 bilhões que nós estamos analisando, já encontramos princípios de água em mais de um local, grandes fontes oceânicas. E o próximo passo será, como é que é a vida nestes locais? Né? Mas a vida microbiana, né? Ou algum tipo de vida inteligente, a ciência está dando os primeiros passos. Se imagine que para o infinito estamos caminhando alguns centímetros. Né? Somente na nossa Via Láctea nós estamos percebendo a capacidade de encontrar vida. Kardec pergunta, nos permita a leitura. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Resposta, sim. E o homem da Terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Então os Espíritos alegam, há nessa pleiade de mundos habitados, no universo inteiro, um conjunto também de espíritos que são mais adiantados do que nós. A civilização muito mais adiantada, mais inteligente e usa a inteligência com mais nobreza, mais educada, portanto. E certamente há, por força mesmo da estatística e da resposta, espíritos em categorias menos adiantadas do que nós mesmos. Isso é mais fácil de nós considerarmos. Quando nós olhamos 100 mil anos atrás no nosso próprio planeta, ou 1 milhão de anos atrás no nosso próprio planeta, e enxergamos os primitivos, com a inteligência rudimentar, e nesse caminhar dos milênios aqui da história, nós vemos o grande avanço. Então há espíritos que ainda têm aquela condição mais humilde, mais simplificada. Kardec pergunta, a constituição física nos mundos é a mesma? As pessoas são parecidas como os homens são? Resposta, não. Eles não se assemelham de modo algum, porque em cada mundo, em cada conjunto de matéria, há uma maneira diferente de permitir a vida. Nós conhecemos algumas nas nossas leis, que é o que a ciência conseguiu enxergar até então. Mas caminhando daqui para frente, ela observará inúmeras outras formas de conjuntos químicos que proporcionem a vida. E na questão 67, a constituição física dos mundos não sendo a mesma para todos, seguir-se-ão tenham organização diferentes os seres que os habitam? Resposta, sem dúvida, como para vós os peixes são feitos para viverem na água e os pássaros no ar. A água e o ar são outros meios que nós não conseguimos viver. Mas há vida intensa e plena, mamíferos com grandes doses de inteligência, como os golfinhos, por exemplo, as espécies de baleias, o que demonstra, sim, que nós encontraremos filosoficamente a resposta para a seguinte questão. Nós estamos sozinhos no universo? Não, não estamos. Irmãos nossos mais adiantados, irmãos nossos mais atrasados, caminhando todos para a evolução, perpetuam, permeiam e habitam todo o universo. A vida vence sempre porque meu Pai trabalha sem cessar, como diz na assertiva do Cristo. Quando Jesus disse que a cada um seria dado segundo as suas obras, ele se referiu a um estado mais amplo de situação. É claro que no momento ele usou essa expressão mais para cunho de ordem pessoal, mas não significa dizer que esse princípio que reflete a lei de Deus seja apenas para uma ou para algumas pessoas, não. O princípio de que a cada um será dado segundo as suas obras refere-se também a grupos, a famílias, a povos, a comunidades, a nações, dependendo do que se faça. Quando Jesus pediu a Pedro que sustasse o seu ato de violência, quando ele desembainhou a espada para agredir Malco e a soldadesca, ele simplesmente quis chamar a atenção para o fato de que aquele ato de violência que Pedro estava prestes a cometer não seria razoável, porque violentava as leis de Deus. E então ele pediu que Pedro guardasse a espada, porque pela espada ele seria ferido se ferisse alguém,
e poderia ser morto se ele, porventura, viesse a matar alguém. Esse princípio está perfeitamente bem exarado no Apocalipse, no capítulo 13, quando João nos chama a atenção para o fato, isso está lá textualmente escrito, que aquele que mata será morto, aquele que escraviza será escravizado, enfim, qualquer mal que a gente cometa contra quer que seja, terá um retorno. Nós vamos ter que resgatar na mesma intensidade. Da mesma forma, o apóstolo Paulo deixou isso perfeitamente consubstanciado quando ele respondeu aos Gálatas, em sua epístola, ele disse claramente: não zombeis das leis de Deus, porque tudo aquilo que nós houvermos semeado, nós vamos colher. Daí porque, então, nós temos que estar atento para essas realidades. A história nos prova isso. Roma antiga não cansou de invadir outros povos, de escravizar comunidades, e o que lhe aconteceria mais tarde seria invadida e desfeita. Roma seria completamente desaparecida pela ação invasora dos bárbaros, como aconteceu com a França. A França de Napoleão, que estendeu os seus tentáculos colonialistas, invadindo muitos povos, invadindo muitas nações em toda a Europa. E o que isso resultaria mais tarde? Sofrer invasões. A França sofreu a invasão na Guerra Franco-Prussiana de 1870, foi invadida em 1914, sofreu de novo invasão na Segunda Grande Guerra Mundial em 1939 e assim resgatou todo o processo de erros de crimes que cometeu com a insânia de Napoleão. Da mesma forma que o Brasil. O Brasil, na Guerra do Paraguai, precisou invadir a pátria amiga? Não. A guerra já estava ganha. O Brasil não precisava invadir e destruir todo o potencial econômico do Paraguai. E o que resultou? Resultou no resgate. Nós sabemos hoje, que a espiritualidade nos diz, que o Brasil resgatou todo o prejuízo que impôs ao Paraguai com a usina de Itaipu. E a usina de Itaipu hoje é quem está sustentando economicamente todo esse país, todo o Paraguai. Nós estamos vendo nesse transe difícil que a Europa passa com a imigração de diversas pátrias, como da Síria, da África, do Iraque, do Afeganistão, do Paquistão. Esse ano já vai para 500 mil imigrantes, a Alemanha espera que chegue a 800 mil, e há uma previsão de mais à frente, no ano que vem, de mais 500 mil imigrantes. E a Alemanha está de braços abertos para receber todos esses imigrantes. Agora vejam que coisa notável. A Alemanha, que no passado expulsou tantos e tantos, milhares e milhares de seus filhos, como os judeus, como os negros, como os homossexuais, como os ciganos, agora abre as suas portas para receber mais de 1 milhão de imigrantes. É uma iniciativa belíssima, que coincidentemente veio a partir da vontade política de uma mulher extraordinária chamada Angela Merkel, que foi, por sinal, e ainda é, a primeira mulher em toda a história da Alemanha a dirigir o seu povo. E outra coincidência interessante, ela é de origem polonesa. E nós sabemos que o movimento guerreiro nazista, que fez com que explodisse a Segunda Grande Guerra Mundial, iniciou-se com a invasão da Polônia, a 1º de setembro de 1939. E ainda uma outra coincidência interessante, é que o pai da doutora Angela Merkel era um pastor protestante, um pastor luterano, consequentemente, um sacerdote cristão. Vejam que coisa impressionante. Um sacerdote cristão, um luterano, um pastor, gerou uma filha cristã, uma mulher de origem polonesa, que abriria as portas da Alemanha para receber
esse mundaréu, esse número incalculável de imigrantes de diversas pátrias, como nós acabamos de citar. Assim, a Alemanha vai recuperando hoje a sua credibilidade espiritual, vai recuperando os danos que praticou com a insânia nazista, que começou com Hitler, nós sabemos, a partir do momento em que ele assumiu o poder em 1933, com a sua obra Minha Luta, Mein Kampf, em que ele concita um patriotismo desvairado, o povo alemão a expulsar a todos quantos não comungavam pelas suas letras ideológicas. E quantos nossos irmãos sofreram nas mãos do nazismo, que acabou produzindo esse genocídio, como hoje nós tão bem conhecemos, que acabou por dizimar mais de 5 milhões de corpos de judeus, como uma história muito bem nos mostra. É aquilo que os judeus chamam de diáspora. Eles foram obrigados a deixar a Alemanha e a deixar os países invadidos pelos nazistas. Assim, a gente relembra o enunciado de Jesus: aquele que fere será ferido, aquele que mata será morto, aquele que escraviza será escravizado. Enfim, é a justiça perfeita de Deus se manifestando. Um dia a sociedade haverá de recordar esses ensinamentos com verdadeiras regras de vida, porque o que Jesus nos trouxe, o que Jesus passou aos nossos corações, mas não foi que a síntese mais preciosa, mais bonita, a síntese divina das leis imutáveis e eternas do nosso Criador. Nada fará com que essas leis desapareçam. Consequentemente, de forma inteligente, o melhor é que a gente faça o que as leis de Deus determinam, não fazendo mal para ninguém, porque não fazendo mal para ninguém, nós não receberemos o troco, o retorno dessas nossas más ações. Pelo contrário, nós vamos ter que praticar as boas ações, porque com as boas ações, fazendo o bem para quem quer que seja, é que nós vamos crescer espiritualmente, nós vamos evoluir e vamos receber positivamente aquilo que nós semeamos nos campos da vida.